Ei, gente! Bom dia! Estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira de Minas Gerais. Paz e alegria para você, minha amiga dona de casa, companheira de todas as manhãs. O senhor aí também, recebendo o nosso abraço e o desejo de paz e alegria, né? Olha, a meteorologia continua prevendo chuvas para a tarde. Pode não chover em Belo Horizonte, mas chove no entorno da cidade, né? Tem chovido. E está dizendo aqui a meteorologia que nós vamos ter calor até domingo. Depois vamos ter uma chuvinha, né? Eu sempre falo que a segunda quinzena de janeiro é a segunda quinzena de janeiro do veranico, né? Muito sol, muito calor, né? Porque normalmente a primeira semana é de muita chuva, como tivemos aí, né? Pois é, o presidente Bolsonaro avisou agora pela manhã que ele não vai dar aumento mais para os policiais federais. E tinha policial federal que já estava gastando por conta, né? Vamos ter aumento, né? Então já vamos gastar por conta, vamos fazer compromisso para pagar depois, né? Agora, é aquele negócio, né, que a gente fala sempre, né? Quer dizer, o presidente, ele toma algumas decisões que parece que ele não tem um colegiado para conversar com ele. Porque, na realidade, né, e outro dia o vice-presidente da República, o general Mourão, disse, olha, o governo não tem recursos para dar aumento para todo mundo, né? Então não adiantava o presidente tentar privilegiar apenas os policiais federais, que é um privilégio, porque o resto do funcionalismo ficaria sem aumento. Ora, não se faz isso, né? Ou dá aumento para todo mundo ou não dá aumento para ninguém. Agora, só que ficou difícil, né? Porque depois que ele prometeu, passou o mel na boca dos policiais federais, agora os caras vão ficar furos da vida com ele. Por quê? Quer dizer, ele foi prometer uma coisa que não podia fazer, não é verdade? Eu sempre falo o seguinte, que o governante, ele tem que tomar decisões e para isso ele tem um negócio que chama-se ministério. Para isso ele tem assessores, pessoas que estão ali, principalmente o pessoal da área econômica, que está com os números na mão, né? Sempre com os números na mão. O presidente, ele é o soberano, né, na administração pública. Mas ele não pode ser tudo, ele tem que ouvir o ministro da Economia, os técnicos, não é verdade? Né? O Congresso e etc, etc. Será que o presidente não conversou com ninguém antes de tomar essa decisão? Será que não ouviu pessoas? Não é verdade? Né? Eu sempre falo o seguinte, olha, governante que se preze tem que ter um boi de coice do lado. O que é o boi de coice? É aquele cara que fala a verdade, que não fica elogiando. Porque normalmente os assessores é um bando de puxa-sacos, né? Que fica ali, né, achando que tudo que o chefe faz é sensacional, é maravilhoso, e não tem um que tenha coragem para dizer, não faça isso, não pode fazer isso, não faça e etc. Tal. Então, o que nós chamamos de boi de coice. O presidente da República, o governador de Minas, o prefeito de qualquer cidade tem que ter um boi de coice do lado, para ele não fazer bobagem, né? Porque as pessoas acham, né? Eu lembro que teve um amigo meu que é político e tudo, que eu gosto muito dele. Um dia ele quis fazer uma coisa e que eu fui contra. E ele ficou com raiva de mim. Ficou com raiva e eu continuei sendo contra. Falando, não faça isso, porque vão te chamar de populista, disso, daquilo e tal. Não faça isso, não faça isso. E com muito custo, ele tirou da cabeça aquela ideia de fazer o que ele queria fazer. E eu fui contra ali mesmo, né? Não vou contar nem o santo, nem o milagre. Né? Mas aí eu fui contra, ficou com raiva de mim uns dias, depois ele voltou às boas, ele falou, você tinha razão, né? Então é assim que a gente tem que ter, você tem que estar ali para dizer não e falar que não deve fazer. E o presidente Bolsonaro tomou essa decisão, né? Depois, quando ele viu o problema que ele ia criar no governo para ele, agora ele tentando disputar a reeleição, aí ele viu, né? O aroma da perpétua, falou, não, o senhor falar com o pessoal que eu não vou dar aumento para eles, não. E agora anunciou que não vai dar aumento para a Polícia Federal, para os policiais federais, que vão ficar agora insatisfeitos com ele. É isso aí. Vai tudo bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, bem. Com pílulas de Lúcen, sabe aquela dorzinha urinária, aquela sensação de queimação e ardor? Pílulas de Lúcen, elas são antissépticas das veias urinárias e você encontra em todas as farmácias
e drogarias da cidade. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Pois é, a onda de cancelamento de voos por falta de tripulantes chegou ao Brasil pouco tempo depois de ocorrer na Europa e nos Estados Unidos. Centenas de decolagens estão deixando de acontecer devido ao afastamento de empregados das companhias aéreas, contaminados com o vírus do Covid-19 e da gripe. Mas quais são os direitos de clientes com voos cancelados ou em atraso? Esse é o tema de hoje da nossa colunista Juliana Bento. Juliana. Nesses tempos em que os casos de Covid alcançaram números muito maiores agora, a vida de quem depende do transporte aéreo, seja a trabalho, seja em férias, a viagem de passeio, tem piorado bastante. As pessoas têm encontrado muita dificuldade em concluir sua viagem. E aí é importante que a gente saiba quais os nossos direitos quando acontece overbooking, um atraso ou cancelamento do voo. Para a gente entender direitinho, vamos passo a passo. Se um voo atrasa, como é que fica o nosso direito? Até 1 hora de atraso, depois de 1 hora, a empresa tem que disponibilizar sinal de internet para que a pessoa possa se comunicar com parentes, amigos ou o próprio trabalho. Passado aí 2 horas, a empresa vai ter que disponibilizar, além de sinal de comunicação, vouchers de lanche. E se o voo for atrasar por mais de 4 horas, as empresas vão ter que disponibilizar, além de comunicação, ela vai ter também que acomodar essa pessoa num próximo voo imediato e até a possibilidade de embarque, ela vai ter que prestar toda assistência material, acomodando a pessoa ou fornecendo alimentação, sinal de internet, sinal de telefonia, para que essa pessoa se comunique. E o mesmo caso se aplica no caso de preterição de embarque. O que é preterição de embarque? Quando há overbooking. Por exemplo, o voo está lotado e ela não pode acomodar mais esse passageiro. Aí ela vai ter que oferecer alguma vantagem financeira se não encontrar voluntários. Então ela vai ter que prestar toda assistência material àquelas pessoas que perderam o voo. Lembrando que ela pode oferecer também a opção de remarcar o voo no horário de sua conveniência, o horário que for melhor para o passageiro. Se o passageiro assim optar, então ela não é obrigada mais a prestar aquela assistência material ali de acomodação e alimentação. O que a gente tem que entender é que ainda que ela ofereça todos esses recursos, se ficarem provados, por exemplo, danos que ocorreram pelo atraso ou pelo cancelamento, a companhia aérea ainda pode sofrer um processo judicial para o ressarcimento de danos morais e perdas de danos ocorridos. Por exemplo, a pessoa perdeu um compromisso inadiável. Pois é, isso é uma coisa muito séria, né? Por quê? Primeiro porque os voos estão sendo cancelados. O motivo, eu vou dizer assim, um motivo justo, né? Porque as companhias estão ficando sem as equipes por causa do Covid, né? Embora a Covid hoje não esteja, né, com aquela fase que tivemos de internação, com muita coisa, etc., as pessoas estão ficando em casa e tal, se recuperando, né? Mas é uma baixa que as companhias têm no seu quadro de funcionários. Não pode acontecer como aconteceu comigo uma vez, né? E por isso que a Varig acabou. A Varig acabou. Quer dizer, os funcionários ajudaram a acabar com a Varig. Porque os funcionários um dia fizeram uma tal de... Eles faziam diz que é uma operação tartaruga. Ou seja, eles estavam insatisfeitos, então eles faziam tudo para atrasar os voos. Eu tinha um voo que saía daqui de Belo Horizonte como se fosse um voo para Nova York, né? E eu cheguei no aeroporto às 7 horas da noite para viajar às 9. Cheguei às 7, fiz o check-in, fiz tudo. Às 9 horas o avião não estava no lugar, às 9h30 não estava, às 10, às 10h30, às 11 horas ele chegou às 11 horas. O voo que saía de São Paulo às 11h30, nós perdemos, né? A companhia teve que nos dar hotel em São Paulo e nós perdemos o compromisso do outro dia, em Nova York. Presta bem atenção, o que ela causou com mais de 150 passageiros que estavam, né, viajando para Nova York naquela noite. Por quê? Porque os funcionários resolveram fazer um sistema que eles chamavam de tartaruga, né? Tudo devagarinho e tal, no tempo que eles quisessem, etc. Tal. E aí prejudicou a empresa. A empresa foi prejudicada e por isso que um dia a empresa acabou, né? Aí você fala assim, a empresa acabou e tal, má gestão, pode ter sido uma gestão também, mas os funcionários também colaboraram. Infelizmente, né? Os funcionários colaboraram. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. E hoje, olha aqui, a gente está aí com os hospitais, todos os hospitais, né? Inclusive as CTIs estão cheias, né? Porque nós estamos
tendo ao mesmo tempo gripe e Covid. É um negócio sério, né? As empresas estão hoje, voltamos a trabalhar home office novamente. Por quê? Porque as empresas estão, hoje você não sabe se o sujeito está com gripe ou se está simplesmente com Covid novamente, não é? Né? Agora, o mais interessante é que as pessoas continuam dizendo que as pessoas que estão com Covid, que estão se internando em situação difícil, não tomaram a vacina, né? Aliás, aconteceu até de um problema de uma criança que teve uma disritmia porque tomou uma vacina em São Paulo, mas a criança tem asma, né? Então teve um problema qualquer, já foi um alvoroço, uma criança teve um problema, teve uma reação, né? Uma reação que a vacina dá reação, sempre dá qualquer tipo de reação, e as pessoas sempre reclamam, tomei a terceira dose, me deu reação, a segunda dose me deu reação, a primeira dose me deu reação. Isso acontece. Desde quando a gente tomava as vacinas quando criança, a gente tinha reação também, não é verdade? Então, nós estamos passando por um momento muito difícil. As pessoas têm que voltarem a usar máscara, lavar sempre as mãos. Lavar a mão é uma coisa que não é do outro mundo, é uma coisa que a gente devia fazer sempre, né? Lavar as mãos, outra coisa, fazer, além de lavar as mãos, usar a máscara e não se aglomerar, né? Estar sempre no lugar tranquilo, sem problema nenhum, né? Por isso que nós estamos aí, infelizmente, né, acabando aí com as festas de carnaval, essas grandes concentrações que não devem acontecer por enquanto, tá? Daqui a pouco a gente volta. Voltamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira. Pois é, o presidente Bolsonaro fez um convite ao diretor-geral do Senado, Alexandre da Silveira, que é suplente de senador do Anastasia, o senador Antônio Anastasia, para ser o próximo líder do governo no Senado. Eu vou explicar. O senador Anastasia foi escolhido como ministro do Tribunal de Contas da União. Ele vai tomar posse em fevereiro. Com a posse do senador Anastasia no Tribunal de Contas da União, que era um sonho dele de ser do Tribunal de Contas ou do Supremo Tribunal Federal e etc., surge uma vaga de Senado na bancada de Minas e o suplente é o Alexandre da Silveira. Quer dizer, o Alexandre Silveira hoje é diretor-geral do Senado, né? E um próximo auxiliar de Rodrigo Pacheco, que é do PSD. E o Alexandre Silveira também é do PSD e presidente do partido em Minas. Olha aí o imbróglio aí, né, desse negócio todo. O Rodrigo Pacheco é o nome falado do PSD para ser o candidato à presidência da República. Eu não sei se o presidente Bolsonaro quer, nesse momento, né, tirar do caminho a candidatura do Rodrigo Pacheco, convidando o assessor mais próximo dele para ser o líder do governo no Senado. Olha, se o Alexandre da Silveira for ser líder do presidente Bolsonaro no Senado, ele vai ter que ser bolsonarista. Ele vai ter que defender o governo e defender, inclusive, a candidatura presidencial do presidente Bolsonaro, a reeleição. Então, nesse caso, ele não vai apoiar mais o Rodrigo Pacheco. Se ele aceitar ser o líder do governo no Senado, você pode saber que está sepultada a candidatura, né, do nome do Rodrigo Pacheco à presidência da República. E vamos saber também se esse convite não foi um convite que o presidente Bolsonaro já fez justamente para turbinar um pouco, para não deixar que a candidatura do Rodrigo Pacheco, né, cresça, porque o presidente Bolsonaro ele tem um certo medo, né, um medo assim na maneira de dizer, né, da candidatura do Rodrigo Pacheco, que é um sujeito jovem, né, de fala fácil, um cara moderado e etc. tal, que pode, né, numa campanha eleitoral ser a terceira via, que todo mundo fala, porque muita gente não quer votar nem no Bolsonaro e não quer votar também no Lula, não é verdade? Então, quer dizer, vai ser um imbróglio danado, né? Quer dizer, agora o Alexandre Silveira, nós temos que ficar vivo. Se o Alexandre Silveira aceitar ser líder do governo no Senado, está sepultada a candidatura
do Rodrigo Pacheco. Se ele não aceitar, porque ele é do PSD, e ele vai ter que conversar também com o Kassab, que é o presidente nacional do partido, se ele não aceitar, é sinal que a candidatura do Rodrigo Pacheco está valendo, né? Então, é um jogo aí que o presidente Bolsonaro quer fazer, naturalmente, se precavendo aí para a futura campanha para a presidência da República. Vamos cantar aquela musiquinha? Se a criança acordou, dorme, dorme, menina, tudo calmo ficou, mamãe tem Auricedina, um analgésico e antisséptico de uso local para adultos e crianças. Todo mundo sabe, dor de ouvido, Auricedina. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Uma equipe de cirurgiões americanos transplantou com sucesso o coração de um porco geneticamente modificado em humano, um feito sem precedentes no mundo. A repórter Gabriele Assis fala sobre o assunto. Gabriele. Um coração de porco geneticamente modificado foi transplantado em um ser humano. Uma equipe de cirurgiões americanos realizou a operação e demonstrou pela primeira vez que o coração de um animal pode continuar a bater em um ser humano sem rejeição imediata. O paciente não estava apto para um transplante humano. E a Agência Reguladora de Saúde dos Estados Unidos concedeu uma autorização de emergência para a cirurgia como último recurso. O morador de Maryland, de 57 anos, passou os últimos meses acamado com uma máquina de suporte à vida. O porco doador foi submetido a um procedimento de modificação genética para eliminar um gene que produz um açúcar que teria desencadeado uma forte resposta imune e causado a rejeição do órgão. O coração doado permaneceu em uma máquina para preservá-lo antes da cirurgia e uma nova droga experimental foi usada junto com outros medicamentos convencionais contra a rejeição. Segundo dados oficiais, cerca de 110 mil americanos estão esperando por um transplante e mais de 6 mil pacientes morrem a cada ano antes de receber um novo órgão. As válvulas cardíacas de porco já são amplamente utilizadas em humanos e sua pele é enxertada em pessoas que sofreram queimaduras. Pois é, olha aqui, é uma coisa muito séria, né? Eu fico lembrando aqui, me lembrei aqui do Christian Barnard, que fez o primeiro transplante de coração na África do Sul. Olha que coisa interessante, né? Nós tínhamos uma medicina avançadíssima em Londres, nos Estados Unidos, né? Na Alemanha, que a Alemanha, os alemães fizeram os aparelhos cirúrgicos mais importantes, né? Hoje a China está fazendo, né? Então vocês vejam bem, e o primeiro transplante foi feito por um médico, Christian Barnard, na África do Sul, na década de 70. Veja só, aí na década de 70. Até então, as pessoas morriam, problema de cardíaco, né? Então, houve a possibilidade de se transplantar o coração. E quantos transplantados depois viveram durante muito tempo? Morrer é da vida. Eu sempre falo isso. De vez em quando que as pessoas, eu tenho que justificar a morte dizendo que na nossa prece mais famosa, nós dizemos, na hora da nossa morte, amém. Porque nós estamos neste mundo, né, nos preparando para a vida eterna, que é a morte. Nós morremos e vamos para a vida eterna. Por isso que, né, desde pequeno, a gente aprende o que é o bem, o que é o mal. Isso é muito importante, né? E a medicina cada dia está mais moderna, a medicina cada dia está mais avançada, né? Então, tudo isso é muito importante para a gente, esses experimentos, né, que nós estamos tendo aí nos últimos tempos com a ciência. Temos que acreditar na ciência. Antigamente a pessoa morria por qualquer ataque cardíaco. Hoje não. As pessoas têm possibilidade de fazer um exame de colesterol, saber como anda a gordura no seu sistema de veias e etc e tal. Olha, você está com glicose, como é que está a sua glicose? Quer dizer, hoje você tem os check-ups, né? E as pessoas podem se prevenir contra qualquer tipo de doença. Você tem hoje a possibilidade de uma alimentação saudável, né? De quantas pessoas não comem carne bovina, carne suína, né? E às vezes come o único proteína que come é a proteína do peixe, né?
e muita verdura, muitos legumes, né? E eu lembro de ter um amigo que fala assim, olha aqui, se comer capim fosse tão ruim e comer milho, essas coisas, todo o cavalo não ia sobreviver, o boi não ia sobreviver, não é verdade? Porque eles não comem carne, né? E eles comem uma alimentação que é saudável, não é verdade? E com a alimentação saudável, você vai ter também uma vida saudável. Agora, eu quero dizer sempre, e eu gosto de sempre reafirmar isso, né? A gente um dia tem que morrer, né? Mas se possível morrer sem muito sofrimento, melhor ainda. Agora, o sofrimento também, a doença é uma preparação para a morte, para a vida eterna. A gente tem que entender isso bem, não é verdade? Né? Pois é, hoje nós estamos hoje comemorando o dia de São Sebastião. São Sebastião, santo guerreiro, mártir, né? Guerreiro, mártir e santo. São Sebastião. Nós temos aqui uma igreja de São Sebastião bonita aqui no Barro Preto. Nós temos uma igreja de São Sebastião também, que hoje tem uma festa maravilhosa ali no bairro da Betânia. Temos a igreja de São Sebastião lá em Brumadinho. Hoje é festa em Brumadinho também, né? O pessoal comemora muito o dia de São Sebastião. E talvez a maior comemoração do São Sebastião seja no Rio de Janeiro, porque em 1567, 57, sei lá, agora o ano aqui, eu perdi um pouco o ano, mas foi 1500 e pouco, né? Os portugueses conseguiram expulsar os franceses do Rio de Janeiro, porque os franceses tomaram conta do Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro era um lugar muito índio e tal, e etc. E os portugueses tiveram que lutar contra os índios e contra os franceses também. E foi num dia de São Sebastião que eles conseguiram expulsar os franceses daquele local. E aí o local ganhou o nome, São Sebastião do Rio de Janeiro, porque era o dia de São Sebastião, do santo guerreiro São Sebastião. E hoje é feriado no Rio de Janeiro, né? E o povo do Rio de Janeiro, você chega ali, por exemplo, na praia, ali no aterro do Flamengo, a primeira coisa que você vê é uma bonita imagem de São Sebastião, né? Esse santo guerreiro, esse santo milagroso, que é o protetor do povo carioca, do povo do Rio de Janeiro. E do povo de Brumadinho também, né? Aliás, eu gosto de sempre dizer isso, o dia que eu conheci pessoalmente Dom Valmor estava celebrando um dia de São Sebastião lá na cidade de Brumadinho, e eu fui um dos leitores da missa, né? Então, eu tenho sempre essa lembrança de Dom Valmor, no dia que eu o conheci pessoalmente lá nessa igreja de São Sebastião, lá da cidade de Brumadinho. A cidade estava em festa, como está hoje, né? Eu sei que depois de uma chuva que arrasou com a cidade, né? Eu sei que a fé do povo de Brumadinho está lá firme em torno de São Sebastião, que graças a Deus a água tomou conta de Brumadinho, mas não morreu ninguém. Teve prejuízo? Teve. Teve gente desalojada de sua casa? Teve. Mas graças a Deus, depois daquela tragédia lá de mais de 250 mortos, né? Verdade? Acho que Brumadinho está com a cabeça levantada novamente e vivendo a sua vida maravilhosamente bem. Um abraço para vocês e até amanhã.